Olá, pessoal! Olá, Homo sapiens! Espero que estejam todos bem. Esse é o canal Ensinando Ciências e eu sou a professora Raquel. E hoje vamos conversar, falar, dialogar sobre o sistema ósseo na sala de aula, então, para um sexto ano, conforme a nova BNCC. Vamos ensinar juntos? Vamos lá! Então, o sistema ósseo, conforme a nova BNCC, ele chega meio de soco no sexto ano, né? Por mais que nós, professores e professoras, tenhamos anteriormente, então, trabalhado com a questão de células, ele chega meio quebrado, né? No sexto ano. Então, a minha dica de hoje é, inicialmente, nós trazermos aos alunos, então, uma diferenciação do que seriam seres vivos invertebrados e seres vivos vertebrados. E para isso vale qualquer coisa, menos matar alguém para tentar conseguir um osso, né? Isso não é válido. Mas vale você, por exemplo, trazer animais que são invertebrados para a sala de aula. Entre eles, por exemplo, minhocas, lesmas ou até mesmo alguns tipos de artrópodes que sejam fáceis de coletar. E conseguir, junto com os alunos, construir, então, uma compreensão de por que esses animais que eu citei anteriormente são classificados como invertebrados. Porque eles não têm algumas estruturas que nós, mamíferos, por exemplo, temos, e que inclusive nos possibilita, né, andar sobre dois membros inferiores de forma ereta. Então, acho que a primeira discussão a ser feita, penso eu, em sala de aula, antes de chegar no propriamente dito no sistema ósseo, é essa diferenciação de seres invertebrados e seres vertebrados, para depois conseguirmos chegar então no sistema ósseo. Após isso, a minha sugestão é que você consiga radiografias ou raio-x. Não sei como se chama aí onde você está, mas eu conheço por radiografias. Então, essas radiografias podem ser conseguidas pelos alunos ou por você mesmo, enfim. Essa é uma atividade que geralmente é feita na educação infantil. Eu vejo muitos professores de educação infantil fazer isso aqui. Mas eu acho interessante nós fazermos, então, no Ensino Fundamental 2. E com essas radiografias, né, porque podem vir qualquer parte do corpo que eles tenham machucado, que algum pai ou algum responsável tenha machucado. Então, a partir disso, a gente pode tentar conseguir compreender, então, quais são os ossos que estão presentes, por que essa estrutura óssea está ali, né? Porque após essa estrutura óssea, nós vamos ter uma estrutura de músculo, né? Porque não é o contrário, não tem qual é a composição desses ossos, qual a composição quais substâncias estão presentes nesses ossos. Enfim, a partir disso, várias discussões podem ser feitas na sala de aula e fazer com que esse conhecimento seja construído de forma conjunta e coletiva. Depois disso, acho que é interessante daqui a pouco, se funcionar a questão dos raios-x, cada um deles escolher um, ou cada dois, ou cada três, enfim, escolher um deles, né? Procurar quais ossos estão ali, então nomeando, inclusive, e qual a função, né, desses ossos que estão ali, presentes nesse raio-x. Inclusive, se os seus alunos e alunas estiverem extremamente empolgados, assim como nós, pode-se construir modelos 3D em cima, né, desses raios-x. Então, que consigam ser sobrepostos em cima desse raio-x, inclusive. Esses modelos podem ser feitos com qualquer coisa que você possa imaginar, desde argila a feltro, enfim, naquilo que os seus alunos são bons em fazer, né? Dá para deixar bem à vontade isso aqui. Também é interessante que os nossos alunos e alunas eles consigam perceber a diferença de proporções e tamanho dos ossos. Por exemplo, cada um de nós tem um tamanho individualmente, né? Que é uma herança genética. Alguns são mais altos, outros são mais baixos, enfim. Então, os ossos, de alguma maneira, vão ser proporcional a essa dimensão, né? Tanto o tamanho do fêmur, ou assim como dos outros ossos. Então, daqui a pouco, dá para começar a pensar um pouquinho sobre isso,
né? O fêmur é um osso bem interessante de medir, fácil de medir, que a gente pode tentar fazer uma medida, inclusive, com qualquer equipamento de medida na própria, né, na pessoa mesmo. Então, dá para você tentar e pensar em falar sobre isso, conversar sobre isso com os alunos. Outra coisa interessante também aqui é comentar sobre os fósseis, né? Ou coletar ossos de galinha, de coxa e sobrecoxa, por exemplo, e verificar a diferença de dimensão, então, que tem cada um deles, né? Os ossos de galinha é bem fácil, você pede para eles limpar eles bem, deixa secando ao sol, né? Ou no forno, numa temperatura não muito alta, e ele não vai ficar com cheiro nem nada, e você consegue manipular ele em sala de aula, é bem legal de fazer. Depois disso, a minha última sugestão é você partir para aplicativos. Então, eu encontrei 3 aplicativos que eu baixei no meu telefone e testei. Tem outros, se você conhece outros ou usa outros, faça uso desses outros. Mas esses 3 eu testei. Então, eles estão na ordem de uso aqui. Então, o primeiro deles é esse sistema ósseo 3D de anatomia, onde você vai ter então, uma estrutura óssea. Quando você clica nela, ela fica numa coloração, aparece o nome desse osso e um textinho, então, explicando qual é o motivo do nome, aonde está localizado, qual a estrutura que faz parte, enfim, as informações necessárias. Então, é bem interessante esse aplicativo aqui, tá? Os 3 aplicativos, a princípio, são grátis. Daí, nós temos um outro aplicativo aqui, que é um aplicativo da área veterinária, que tem a anatomia de outros animais. Essa comparação também é legal, né? Por exemplo, de um cachorro, de um gato, animais da convivência dos seus alunos. Normalmente domésticos, né? Animais gato, mas se você está numa área rural, você vai ter porcos, vai ter galinhas, vai ter vacas, cavalos, enfim. Então, daqui a pouco dá para comparar, né? Os nomes dos ossos, as estruturas dos ossos dos animais com a nossa estrutura, usando esses 2 aplicativos aqui, tá? Dá bem tranquilo para fazer isso. Aqui no aplicativo de veterinária, ele é em inglês. Então, dá para conciliar a disciplina de inglês aqui junto. E por último, esse último aplicativo aqui, ele é um joguinho, é um quiz. Então, ele vai fazendo perguntas, você vai passando de nível, só que para você conseguir responder as perguntas, você já tem que ter um conhecimento um pouco prévio. Ele não é difícil, mas você só passa de nível à medida que você responde as perguntas e vai formando, então, a cada nível, as estruturas ósseas de um ser humano. Esse que é bem legal, para passar o tempo com eles, né? E aprender um pouquinho. Dá até para fazer um campeonato, né? Daqui a pouco a própria professora coloca o aplicativo, né? Exibe ele, pode fazer inclusive um campeonato. Se seus alunos não têm condições de baixar aplicativos, não têm condições, não têm acesso à internet, vale montar jogos de memórias, né? Com os ossos desenhados. Inclusive, dá para montar, por exemplo, um jogo de memória em que uma carta é o osso e a outra carta é o nome do osso. Mas isso eles podem construir, né? A partir da iniciativa deles. Dá para cada grupo escolher uma estrutura, né? E a partir disso fazer um jogo de memória. Enfim, o que a imaginação deixar você e os seus alunos e alunas fazerem, certo? Só não dá para ir catar osso por aí. Infelizmente, nós não temos modelos, né? A maioria das escolas públicas não tem modelo e a gente não pode, né? Legalmente conseguir ossos. Enfim, mas nós vamos dando os nossos jeitos, as nossas maneiras de fazer com que os nossos alunos consigam construir conhecimento deles. Isso que é importante. Mais uma vez, obrigada. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Continue cuidando de si e dos outros. Valeu, obrigada.